E aí galera, tudo beleza? Voltamos com mais um Responde Aí. Se vocês querem fazer as suas perguntas, não deixem de entrar lá no nosso grupo Áudio, Teoria e Prática. Vem nesse post fixado aqui e vai lá embaixo nos comentários e faz sua pergunta. E a pergunta de hoje é do Rodrigo Pérez. Grande Alvin, opa! O que você acha da famigerada Loudness War? É aceitável ou necessário fazer sua mix e master soarem mais altas, mesmo que artificialmente? Porque se artificialmente não é bem assim, né? Tudo é meio que artificial. No mundo do áudio a gente cria um mundo imaginário. Até na própria amplificação, né, e na transdução a gente já cria um universo de significados que não é exatamente aquele, né? Então aquele bumbo, pó, pó, presente, mas com um certo com uma pegada assim, ele acaba sendo muito artificial de um certo ponto de vista, mas muito bacana de outro ponto de vista. Então, muitas vezes a gente cria esses universos e esse é o trabalho com áudio, né? Essa é a produção fonográfica, criar esses universos. Então eu não me ateria muito a essa questão de artificial, não artificial, depende muito do som, depende muito de tudo, tá? Então se é necessário fazer a sua mix soar mais alta ou mais baixa, vai depender muito de várias questões. Uma delas é a questão da adequação à mídia ou à plataforma digital na qual você vai distribuir por conta dos codecs e também por conta, né, da própria limitação de reprodução nos dispositivos onde isso vai ser reproduzido. E, além disso, nós temos também a questão da estética, que é muito particular de cada caso, né? Se você tem uma música de orquestra, por exemplo, ela vai ter uma variação dinâmica enorme, gigantesca. Se você tem lá um metal, né, modernão, ele não vai ter uma variação dinâmica tão grande assim, tá? Ele vai ter uma variação dinâmica muito menor. Então, cada um dos tipos de som, tá? Eles vão ter características muito individuais. Se você estiver fazendo um chorinho ou um pop, né, bem modernão, ele vai soar muito diferente um do outro, tá? E o loudness disso também vai ser diferente. Você não precisa necessariamente numa música que não tem a necessidade, né, de estar realmente alto e tal, comprimir muito ou botar muito limiter, tá? Ou ela soar muito comprimida mesmo, tá? Porque às vezes no processo de masterização você vai ter uma necessidade de atender a alguns aspectos básicos dessas plataformas que eu mencionei, mas não só isso, também da estética das músicas. Pense o seguinte, alguém que escuta Queens of the Stone Age tá ouvindo uma coisa super comprimidona, né, e bem amassada, e bem assim na cara, né, é uma coisa média, uma coisa bem agressiva, e isso faz parte da estética e da emoção das pessoas que escutam esse som. Então no momento que você tiver um som que não é assim, ele não vai causar o mesmo impacto, né, com esse caráter, tá? Então se você tem um som que tem como referência Queens of the Stone Age, você precisa pensar nisso, né, e trazer essas referências para as práticas de masterização e para as práticas de mixagem. Obviamente que isso não significa que você vai esmagar tudo, não é isso que eu estou mencionando, mas sim que você vai prestar atenção nesse aspecto e não vai deixar a música soando muito fraquinha quando tocada ao lado de Queens of the Stone Age. Isso é só um exemplo para você ter uma noção, vale para qualquer gênero, na verdade, né, para qualquer referência musical. Mas um aspecto muito importante que você precisa olhar realmente é esse loudness range dentro desses gêneros mainstream ou desses gêneros que precisam de mais loudness, né, às vezes o rock and roll ou do heavy metal. Se você tiver um loudness range muito grande, o que vai acontecer é que nas partes em que a música é para soar mais forte, ela não vai explodir tanto, ela vai ficar com uma explosão menor porque o próprio limiter da masterização vai segurar essa variação dinâmica. Então se você tiver uma variação dinâmica que é um pouco menor para esses gêneros, tá? Você vai acabar tendo um resultado estético para o público que é mais aceitável. Então para o público vai ficar mais fácil de consumir isso porque eles estão mais acostumados. Mas não existe regra, é muito da sua intenção e da estética que você está procurando. A única regra que eu diria regra, né, é na verdade o comportamento das masters dentro das plataformas digitais. Elas vão causar uma normalização, tá? Uma compressão natural, né, por conta da necessidade de comprimir os dados disso, tá? E também por conta dos dispositivos. Então, naturalmente, você vai ter menos variação de dinâmica, muitas vezes, tá? E isso não é muito bacana em muitos casos. Então, você tem que prestar atenção para dar conta desses limites dessas plataformas digitais. Agora, com relação à necessidade de estar sempre soando muito alto, muito alto, muito alto, a natureza do ser humano é querer escutar as coisas altas, né? Quando ele escuta alto, ele escuta mais agudo e escuta mais grave. Então, ele tende a gostar mais, porque a nossa resposta de frequência, ela depende, né? A resposta de frequência, a forma como nós ouvimos depende muito do jeito da intensidade que as coisas são tocadas,
né? Então, quanto mais alto o volume, quanto mais intensidade, mais graves e subgraves e mais agudos e hiperagudos. Então, se você tem menos hiperagudos e menos subgraves, pode ser que não toque tanto as pessoas, pode ser que não mova tanto elas. Então, elas gostam de ouvir tudo muito alto. Então, às vezes, a impressão que as coisas dão por estarem muito altas é muito incrível, né? Geralmente, a primeira impressão na master, quando ela tá muito alta, é incrível da pessoa. Nossa, tá incrível. E depois ela vai comparando e vai percebendo, pois é, não tá tão legal, a voz tá meio achatada, né? O baixo tá muito esmagadão, tá tudo muito sem se mexer, sem sair do alto-falante, né? Então, esse é o grande problema, é que as coisas ficam esmagadas e não saem do alto-falante. Então, eu pessoalmente, busco, né, ter sempre a sensação de que as coisas estão se mexendo. Muitas vezes eu preciso de bastante loudness, mas eu não posso evitar que as coisas se movam, porque o movimento é a emoção do ouvinte. Então eu não vou ficar apelando, né, para essa questão de trabalhar com muito loudness simplesmente para agradar os meus clientes que querem ouvir tudo muito alto muitas vezes, tá? Eu preciso pensar sempre no resultado que o meu cliente vai ter com aquela master ou com aquela mixagem, tá? Então é muito importante eu entender o público e a emoção que tem naquele fonograma e não fazer uma coisa que evite que ele tenha mais variação dinâmica quando aquilo precisar de variação dinâmica. Então essa é a sacada. Caso a caso, você vai entendendo esses aspectos que eu mencionei. É isso então, Rodrigo. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se vocês curtiram, pessoal, não deixe de dar um like aqui embaixo. Também de apertar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo. Beleza? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.